capítulo 3 em Hebreus. Gente, que coisa! Que coisa maravilhosa que nós estamos tirando desse livro. E assim, eu já estudei Hebreus, gente, já, né? Já li a Bíblia um montão de vezes, mas eu nunca vi nesse prisma. E eu acho, eu até me peguei, que eu acho que eu falo a mesma coisa de cada livro, entendeu? Mas é porque quando a palavra de Deus diz que ela se renova a cada manhã, né? As promessas, a palavra de Deus é uma fonte que nunca para de jorrar, não sei o quê. Eu vejo isso aqui, porque a gente passa e, nossa, eu não tinha visto isso, então vamos colocar em prática, é muito interessante. Para quem está caindo de paraquedas, não sabe do que nós estamos falando, estamos estudando a carta aos Hebreus, que é uma carta que foi escrita para os judeus que estavam no cristianismo e que desistiram por causa da perseguição. Estavam voltando, eram os cristãos, eles estavam voltando ao judaísmo porque não estavam suportando a perseguição, tá? Porque tinha mesmo. Então, tem uma teoria que ela foi escrita exatamente logo depois daquele incidente, não, incidente é uma coisa que foi à toa. Aquela selvageria, acho que é, do Nero, que o Nero botou fogo, vocês lembram que Nero pegou os cristãos, enforcou, decapitou, sei lá o que, amarrou nos postes, jogou produto inflamável, e as ruas de Roma foram iluminadas com os corpos dos cristãos queimando, tá? Você imagina. Então, aí você fala, mas gente, eles estavam saindo fora, ponha-se no lugar deles. Então, o que eu acho legal da gente estudar a Bíblia é assim, porque conta história de gente como a gente. E é muito fácil você julgar. Mas e se você estivesse lá? Você viu a sua mãe ser assassinada, pendurada num pedaço de pau, embebido o corpo com algum produto inflamável e botar fogo. Imagine como você ia se sentir. Então, aí vem aquela história, não, mas você tem que ver eu e Deus. Deus conhece o meu coração. Eu estou lá, mas o meu coração tá. Então, existem essas situações. E não adianta nós sentarmos no tijolinho do orgulho e dizer, nossa, eu não faria isso. Faria, porque é tudo gente como a gente. Quer ver um exemplo banal? Não sei o que, o fulano se vendeu, eu não tenho preço. Todos nós temos um preço. Não adianta você dizer que não tem, porque se o seu filho for sequestrado para você fazer tal coisa, esse é o seu preço, é ou não é? Então, o preço nem sempre é dinheiro. O preço é situação. Então, o que eu vejo hoje, a minha leitura do estudo da Carta aos Hebreus, é exatamente isso, a ver a situação e tentar não fazer da mesma maneira, porque eu sou susceptível. Então, o grande barato de você estudar a Bíblia e poder colocar ela em prática é você avaliar que você também poderia passar por isso. Então, nossa, imagina, saíram, conheceram Jesus, agora estão voltando para o judaísmo. Gente, às vezes a perseguição vem de uma maneira, e nós vemos, se você vai estudar o Apocalipse, você vê lá que no final dos tempos vai ter a grande perseguição, e diz que muitos vão se acovardar e vão ceder. Por quê? Não vai ceder porque você cortou o todinho deles. Não, a coisa é muito pesada. Cada um é tratado de acordo com o seu limite. Então, é assim, não vamos julgar, vamos evitar de julgar e vamos nos colocar nessa situação para tentar entender. Então, existem certas palavras que no português são muito interessantes. Por exemplo, o que é uma compaixão? Uma compaixão não é uma pena, é você se colocar no lugar do outro e sofrer junto com ele. Isso é que é compaixão. Então, o que nós temos que fazer estudando essa carta é imaginando, poderia ser eu. E eu vou falar mais pesado ainda, pode um dia ser eu. Você não sabe como é que vai ser a sua vida. Você não sabe o que vai acontecer com você, que se você chegar uma hora e tem que decidir, certo? É muito raro você ver hoje em dia as pessoas abraçarem a sua fé de uma maneira que de entregar a vida. Então você escuta assim, nossa, mas o pessoal da Bíblia, ai, Deus fazia, acontecia, não faz mais hoje em dia. Ok, você agia como o povo do Velho Testamento, por exemplo. Deus falou para Abraão ir lá e matar o próprio filho.
Ai, mas ele é o pai da fé. Ele não sabia, ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Agora, imagine Deus mandando você subir o monte para sacrificar seu filho. O único filho, aquele filho que era o filho da promessa, papapá, porque Ismael já tinha saído fora. Então, vamos parar de ler a Bíblia como se fosse um conto de fadas que não pertence a você. Se as histórias estão ali, é para você aprender com essas histórias, se colocar no lugar e para poder caminhar de uma maneira melhor, ver o exemplo, tá? Então, vamos lá. A primeira pergunta, nós estamos no capítulo 3 de Hebreus, e nós vemos que o que acontece? O autor, ele começa a fazer um paralelo, no primeiro capítulo, ele fez um paralelo explicando que Jesus está acima dos anjos. Beleza, tá? Agora, nós vamos ver ele colocando que Jesus está acima de Moisés. Por quê? Porque o judeu, a vida dele inteira é por Moisés. Os cristãos vão recriminar Moisés? Não, gente, não vamos. Mas nós estamos hoje na época da graça. O Moisés foi que tirou o povo lá do Egito, caminhou lá um tempão e não sei o quê. Ele não conseguiu entrar porque ele pisou na bola no meio do caminho. Mas o judeu acha que a palavra de Moisés é a última. Então, eu sempre coloco, quem está comigo sempre já ouviu esse lado da coisa, que eu acho muito interessante, que foi quando Deus nos surpreende, né? Moisés pediu para Deus que queria ver a sua glória, né? E ele viu a sua glória, tá? Ele viu aonde? Lá no Monte da Transfiguração, que era o ápice da glória de Deus. Não era o céu de ouro, não, era a vida do Filho. Esse é o ápice da glória de Deus. Então, isso é tema para um outro estudo, mas eu quero só colocar assim, Moisés está abaixo de Jesus. E é isso que o autor está explicando. Então, nós vamos ver que é num português muito erudito, que na verdade foi escrito em grego, era um grego muito erudito, e explicando isso, fazendo o paralelo, tá? Então, primeiramente, foi falando que Jesus é acima dos anjos, e agora nós vamos ver Jesus acima de Moisés. Então, vamos lá. A primeira pergunta, Hebreus capítulo 3, diz o seguinte: a quem o autor se refere como apóstolo e sumo sacerdote? É o primeiro versículo do capítulo 3. Vamos lá. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Por que ele falou isso? O sacerdote, vocês, quem estuda, né, a Bíblia, o Velho Testamento, nós sabemos o que é o que o sacerdote fazia. O sacerdote ia lá de tempos em tempos, pegava, entrava no Santo dos Santos, com a roupinha cheia de sininho, ia lá balançando, oferecendo sacrifícios, tanto que ninguém podia entrar. Sabe por que a roupa tinha sininho? E o sacerdote tinha uma cordinha no pé. Se parasse, ninguém podia entrar lá com pecado. Então, se o sininho parasse de tocar, ninguém podia entrar. Eles puxavam o sacerdote, isso deve ter acontecido algumas vezes, tá? Para ter essa descrição toda. Puxava, porque ninguém podia entrar lá, porque era o Santo dos Santos. Então, o que acontece? Por que Jesus é chamado do sumo sacerdote? Foi só Jesus que nos purificou do pecado. Foi Jesus, como sacerdote, ele foi o sumo, porque ele pegou a Kátia, cheia dos pecados, perdoou, lavou com o sangue dele e apresenta para Deus. E aí você vai me dizer, mas e daí? E daí, vamos lá lembrar do Santo dos Santos. Na hora que Jesus estava na cruz, tinha o véu, né? Ninguém podia passar aquele véu, só o sacerdote, depois de se purificar, aquela história toda. O que acontece? Na hora que Jesus morreu, o que aconteceu? O véu que separava, o véu do Santo dos Santos, ele rasgou de cima para baixo. Sabe o significado disso? O caminho para o céu das nossas orações, das nossas vidas, foi aberto por Deus, é de cima para baixo. Então, hoje nós temos livre acesso ao Santo dos Santos, porque Jesus
nos autorizou, conquistou isso. Olha que profundo é isso. Um lugar onde nem o sacerdote, com algum pecado não resolvido, ele era fulminado lá, na hora que Jesus morreu. Na hora, gente, o véu se rasgou de cima para baixo. Deus falando assim, eu estou ao alcance dos homens através do sumo sacerdote que é Jesus. Então, por que o autor vai escrever isso? Porque o judeu, ele é muito na lei de Moisés, tá? Então, é isso aí. E aí a pergunta 2 é o seguinte, Jesus e Moisés eram fiéis a quem? Olha aí, ó. O versículo 2 diz o seguinte, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também era Moisés em toda a casa de Deus. Então, Moisés era fiel a Deus e Jesus fiel a Deus. Então, até agora, veja bem, eu estou falando, o autor está falando como se tivesse falado para os cristãos que tinham voltado para o judaísmo, tá? Jesus pode fazer a mesma coisa que Moisés fazia. Eles eram fiéis a Deus, porque Jesus, além de tudo, era Deus, né? Então, vamos lá. Pergunta 3. A que se refere esses versos? Olha só. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior a honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Quer dizer, aí ele começa a falar o que Jesus vai diferenciar de Moisés. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Então, no começo, ele coloca os dois, né, as qualidades dos dois, e agora ele começa a mostrar em que Jesus é superior a Moisés, ok? Pergunta 4. Qual o papel que Moisés e Jesus representam? Olha aqui, versículos 5 e 6 diz o seguinte, Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas, tá? Moisés era fiel, babá. Cristo, porém, como filho em sua casa, porque a casa, Moisés servia na casa de Deus, Jesus servia na própria casa, porque Jesus é Deus, entendeu? Então, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós? Guardamos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança, tá? Então, nós não, aqui ele fala, a casa que somos nós, né? Guardamos nós. Quem é que é superior? Por que Jesus é superior a Moisés? Porque Jesus, ele é Deus. Aí fala que era, né? Não, ele é Deus. Então, Moisés serve a Deus. Jesus é Deus. A casa é de Deus. Então, Moisés serve na casa de Deus. Jesus serve a sua própria casa, entendeu? Então, ele vai colocando, separando aqui, tá? E aí, a pergunta quinta, né? O que é a casa? O que é a casa? Tá? A casa, aqui fala, porque a sua casa somos nós. Ok. Pergunta 6. Esse texto é extraído de onde e o que significa? O que eu amo estudar a carta aos Hebreus, porque fala muito, pega muitos textos de Salmo. Aqui, por exemplo, é isso aí, vamos lá. Pergunta 6 vai dar o versículo 7 a 11. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, uai, como é que tem Espírito Santo? Até agora eu estava falando na casa de Deus, estava falando Jesus, e agora o Espírito Santo? É porque é trindade, é impossível você falar de um sem mencionar o outro, ok? Então, como diz o Espírito Santo diz o quê? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos, tá? O que ele está falando aqui? O Espírito Santo, ele está falando na primeira pessoa, porque o Espírito Santo é Deus. Então, ele está dizendo, não endureça o coração como o povo no deserto, tá? Como o povo que seguia Moisés. Então, ele vai sempre fazendo esse paralelo, tá? Então, o que acontece? Qual foi o porquê que todo mundo morreu no deserto? As únicas pessoas que saíram do Egito e entraram quem foi? Quem foi? Vamos ver quem fez escola dominical direitinho, tá? Josué e Caleb. Os únicos. Por que eles ficaram 40 anos para morrer todo mundo e trocar?
e trocar, porque Deus não aceita a murmuração. Então, aqui fala que endureceram os corações. Gente, o povo para gostar de cebola. Quem já estudou lá, assistiu até filme, tem aparecendo. Ai, mas, gente, no deserto a gente tinha melão e cebola. Ô, filho, você não é mais escravo, hello? Não, mas a cabecinha é assim. Então, o que acontece? Murmurar. Então, isso serve para mim hoje. Qual é a diversidade da minha vida e que me faz ficar murmurando? O povo murmurou e perdeu o acesso para entrar na casa, para entrar na terra, tá? E o que você está murmurando? Você está murmurando? Tem gente que fala: meu dia acabou porque minha unha quebrou. Ai, eu sou uma infeliz porque rasgou minha meia. Gente, eu já ouvi tanto absurdo, acho que todas nós já ouvimos isso. O que é murmurar? Você tá bem? Não, porque murmuração. Olha o peso da murmuração. Gente, deixaram de entrar na terra prometida porque ficaram reclamando. E eu e você estamos aqui no ano de 2025 e de vez em quando nos pegamos murmurando. Nossa, porque tá frio, nevou. Mas quando tá calor, nossa, porque tá calor. Ai, porque o trânsito de Atlanta é uma loucura. Nossa, o trânsito tá vazio. Então, o que é na sua vida que você está murmurando? Olha o peso da murmuração. O povo não entrou na terra prometida. Então, vamos lá. E vira as obras por 40 anos. Gente. Caía comida do céu. Era bom? Não, gente. Vai dizer que maná. O maná não era o que Deus prometeu, que tinha reservado para gente. Ele tinha reservado para gente a terra que mana leite e mel. O maná era um quebra-galho, porque você estava rodando ali, meio murmurando. Tá? Então, o que era? O ideal de Deus era o quê? A terra que mana leite e mel. O povo começou a murmurar. Ok, vai receber maná aí e vai ficar comendo isso aí só para não morrer de fome e para trocar todo o povo. Tá? Vamos lá. Tem até uma piadinha à parte, né? Diz que as roupas e as sandálias não acabavam. Então, veja bem, 40 anos andando. Imagina você, ter que pegar uma sandália do outro, do velho que morreu, e usar o mesmo, não trocar a roupa não estragou 40 anos, gente, com o mesmo sapato, com a mesma roupa. Nossa, a mulherada pira, né? Mas vamos voltar à ideia. O que aconteceu no deserto foi o plano B, porque o plano A era uma viagem de 11 dias e já ia chegar em Canaã, tá bom? Vamos voltando o texto aqui. Por isso, que é o Espírito Santo que está falando. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram o coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Ai, Jesus, quem é que não vai entrar no descanso? Os que duvidaram, murmuraram e duvidaram começaram a reclamar, dizer que preferia morrer, que preferia estar no Egito. Olha o que aconteceu com eles. Quem faz a mesma coisa não vai entrar no meu descanso. E aí, eu que penso que só porque eu vou na igreja domingo, bato o cartão, né? Não perco, um domingo tô lá, pago o dízimo. Ai, acho massa essa expressão. Dízimo você não paga, você devolve. Mas tudo bem. Você paga o dízimo, você marca o cartão, que se alguém chegar e sentar na sua cadeira, você fica de mau humor, porque pegaram o seu lugar, e depois você errou o céu por 10 minutos. Jesus vai falar: então eu te amei, cara, mas vai para frente, porque você não entendeu nada. Você não entendeu nada. E a minha preocupação, desde jovem, era o quê? Aquelas pessoas que foram criadas na igreja e que acham que só por seguir o script está salvo. Uma vez eu ouvi uma mulher dizendo, falei: você não lembra da sua conversão? Não, porque para mim foi gradual. Gente, não existe conversão gradual, não existe. Porque quando você se converte, você chega ao pé da cruz, você vê como você é uma porcaria, como você não é nada e como você precisa do Senhor Jesus, tá? Então, isso é uma coisa marcante na sua vida. Eu fui criada na igreja, me converti com 14 anos. Se eu tivesse morrido com 13, eu já tinha feito batismo, profissão de fé,
sabia a Bíblia, porque, né, estudava muito, eu era filha da minha mãe e do meu pai, já viu, né? E, no entanto, eu ia para o inferno. Criada na igreja. E eu ia para o inferno achando que estava certo. Bom, vamos lá, mudando. Pergunta 7. Qual o conselho do autor? Então, o que ele falou aqui? Ele falou que aqueles que erraram no coração, que não conhecem os caminhos, não entrarão no meu descanso. E aí ele fala, tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos leve, que vos afaste do Deus vivo. Olha aqui. Qual é o pecado que ele está falando aqui? Incredulidade. Irmãos, de novo. Jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade. Existe uma diferença entre crer e acreditar. Acreditar, até o diabo acredita. Estava lá quando escreveu a Bíblia, ele viu tudo acontecer, o diabo acredita. Crer, a palavra crer é com esperança. É com esperança. Então, você crê realmente no poder do Senhor? Você crê realmente no poder do Espírito Santo na sua vida? Você tem submissão, sabendo que você sempre precisa de mais e mais e aprender mais ainda? Então, olha aqui, o autor coloca muito sério isso. O perverso coração, o coração da incredulidade é perverso. E aí fala, tende cuidado que não aconteça, perverso coração de incredulidade vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia durante o tempo que se chama hoje. O tempo se chama hoje. 23 de janeiro de 2025. Abra os jornais e veja o que está acontecendo no mundo. As promessas estão se cumprindo. E eu vou falar para vocês, de agora até a primeira metade do ano, nós vamos ver coisas na Terra que nós sequer imaginávamos que a nossa geração ia ver. O tempo se chama hoje. O Deus é vivo, então ele continua poderoso e superior a tudo, tá? Então, exortai-vos mutuamente no tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Sabe o que é? Não é bem assim. Você já conheceu gente que fala que não é bem assim? Nossa, Kátia, você é fanática, não é bem assim. Quando você começa a falar que não é bem assim, é porque a sua fé não é bem assim. Está na hora de você definir qual é a sua postura. E é isso que o autor está falando para a judeusada. Então, você não suportou? Você não suportou? Então, qual é a real intimidade que você tem? Você quer ver? A gente até acho que já falou isso semana passada. Os apóstolos, porque é mentira, Jesus não ressuscitou. Tá, os apóstolos morreram defendendo que Jesus ressuscitou. Ninguém se anima a morrer por uma mentira, sabendo que é mentira. Eles estavam lá. Se Jesus não tivesse morrido, eles saberiam. E eles não iam entregar a vida deles. E nenhum morreu bonitinho. O melhorzinho foi João, que estava lá exilado na ilha de Patmos. Um foi decepado, outro foi cortado pela metade. Pode olhar lá a vida dos apóstolos, os que estavam juntos. Então, ninguém se anima a morrer por uma mentira. Eles estavam lá e eles sabiam. E eu pergunto para mim hoje, se eu seria capaz de morrer pela mensagem da cruz, ou se, não é bem assim, não, fanático, vamos fazer de qualquer jeito, sabe? Abraão, que é o pai da fé, o que ele fez? Deus deu 3 ordens para ele. Ele cumpriu meia obediência e ele teve meia bênção. Ele só recebeu a bênção completa quando ele obedeceu completamente. O que é? Vamos lembrar lá. Deus falou para ele, sai da tua terra, da tua parentela, ele levou Ló, tá? E aí o que aconteceu? E era uma boa coisa, gente.
obedecer, não é só fazer o bem. Ah, eu faço bem, tá tudo certo, eu sou café com leite porque eu faço bem. Não funciona dessa maneira, porque Abraão, Deus falou, larga tua parentela, e ele levou Ló para ajudar o sobrinho, que o Teraia tinha morrido, tá? Essa história toda. E ele levou o sobrinho, então ficou pendente na vida dele. Só no dia que Ló passou a perna nele, que ele se sentiu sozinho, eu acho barato esse texto, porque diz que ele abaixou o rosto, começou a chorar, e Deus falou, erga os olhos e olha o que eu tenho para você. E foi aí que ele recebeu a bênção completa. E nós, hoje, no dia de hoje, estamos nos conformando com metade da bênção, porque nós estamos com metade da obediência. Duro, né? E é o dia hoje. É o dia hoje. Ai, mas isso aí foi escrito lá. Não importa, a palavra é fiel, é hoje. O dia que se chama hoje. Você, veja bem, quanto mais vai passando, a gente vai se acostumando com a maldade. Pode ver jornal. Se você abrir um jornal hoje e estiver dizendo assim, ah, fulano atropelou alguém no semáforo, foi embora. Isso é novidade para você? Não, você nem liga, porque isso acontece demais. Nós estamos nos acostumando com a maldade. Então, a coisa está chegando num ponto que a maldade está infiltrada dentro da igreja, disfarçado de crentinho. E nós estamos nos acomodando. E é isso aqui que o autor fala. Nosso coração está endurecido pelo engano do pecado. Você acha que não é bem assim? Tudo pode. Ah, mas não é bem assim. Então, filho, sua salvação também não é bem assim. Vamos lá para o próximo. Pergunta 8. Qual a condição para sermos participantes de Cristo? Versículo de 14 e 15 diz o seguinte: porque nós temos tornado participantes de Cristo se, 2 pontos, de fato, guardar. Então, aqui, ó, vamos lá, aulinha de português. Nós vamos nos tornar participantes de Cristo, as condições. Abre aspas. Se, de fato, quer dizer, mentirinha não, mais ou menos não, se de verdade guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. O que é que vai fazer você não perder a sua salvação? Olha aqui, ó. Você, de fato, guardar firme a confiança que você tem desde o dia que você se converteu. Vamos lá. Vamos lá. Paulo fala sobre o primeiro amor, né? Que, vocês tinham que voltar ao primeiro amor. Vamos lá, vamos lembrar. Lembra quando você se converteu? Qual era o desejo do seu coração? Eu amo ver recém-convertido, porque ele vem num gás. Ele vem achando que ele vai espalhar para todo mundo. A gente que já está velho, nós passamos dessa fase, fica olhando assim, então, novinho, né? Quem que tem mais valor? Ele. Porque a experiência está viva nele. Então, você se converteu lá em 1974 e eu já tive uma experiência com Deus. Quanto tempo faz? Nossa, 20 anos Deus falou comigo. E de lá para cá? Então, não foi bom? Foi bom. E por que você não quer continuar tendo experiência com Deus? Se você chegar hoje de manhã, né, amanhã de manhã, porque hoje já está de noite, e orar, falar, Senhor Jesus, eu entrego o meu dia nas suas mãos, e abrir os ouvidos e os olhos, você vai ver as coisas que Deus vai fazer na sua vida. Você vai reconhecer a mão do Senhor Jesus no seu dia, e isso sim vai mantendo a sua fé, mas não. A gente se acomoda e quando chega alguém novinho, todo no gás do primeiro amor, você critica. Ai, tadinho, inocente, né? Depois acostuma. O problema é que nós nos acostumamos com as bênçãos. Eu quero saber quem de vocês, inclusive eu, quem de nós, orou hoje agradecendo pelo chuveiro quente? Ninguém, tá? Eu não agradeci pelo chuveiro quente. E olha que eu detesto água fria. Porque estamos acostumados com as bênçãos. Então, quando você está acostumado, você acha que é obrigação de Deus dar aquilo para você, porque já é acostumado. Aí você para ver que tem gente que não tem nem banho, não é banho quente, não tem nem banho. Quer ver? Quem de nós agradeceu pelo copo de suco que você tomou hoje? Não agradece. Não agradece. Quem de nós agradeceu sinceramente ao Senhor hoje porque você não está doente?
A gente não agradece, porque nós estamos acostumados com as bênçãos, então automaticamente você acha que Deus é obrigado a fazer isso por mim, porque sempre fez. Ah, cabeção, cabeção. Tá? Então, o que a condição para você ser participante do Cristo é hoje ouvir a sua voz e manter firme o seu coração naquilo que você ouviu. Aqui o autor está falando para o povo que era do caminho, era cristão e voltou para o judaísmo, tá? Ai, mas a gente não faz isso não, filho. Você é 007 do evangelho, né? Agente secreto de Jesus. Ninguém sabe. Seu vizinho sabe que você é crente. Vamos lá, o pessoal do seu trabalho sabe, né? Não, você não conta. A coisa mais vergonhosa que pode acontecer na sua vida, na minha vida, é o quê? A pessoa fala assim, nossa, você é crente! Gente, isso é a maior vergonha. Quer dizer que você é tão comum que a pessoa não percebe o que tem de diferente. Ah, não, mas eu uso as roupinhas, eu sento na rodinha de piada suja, porque eu encho a cara de vez em quando, porque de vez em quando eu fumo, porque tudo é relativo, e Deus é amor, e no final ninguém vai para o inferno. Não. Aí, Kátia, você é fanática? Sou. Você é radical? Não, eu não sou radical. Deus é mais radical porque ele matou o filho dele por minha causa. Eu não mataria o meu filho por ninguém, tá? E Deus matou o filho dele por minha causa. Então, quem é radical é ele, não sou eu, ok? Bom, se hoje ouvirdes a sua voz, enquanto disse, hoje ouvirem a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, é lá no deserto, que ele está se referindo a isso, tá? Agora vamos lá. 9. Com quem Deus se indignou. Sabe o que é indignou? Ah, que absurdo! Vamos lá. 16 e 17. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Gente, é todo mundo, porque morreu todo mundo no deserto. Em quem que se rebelou? Deus se indignou com quem? Com aquele povo que ele libertou. Gente, o povo viu o mar abrir. O povo viu o mar fechar e matar os egípcios. O povo viu tudo isso, a coluna de fogo que ia na frente e ia atrás, que esquentava eles, a nuvem que refrescava. Eles viram tudo isso e mesmo assim eles foram reclamar do melão das cebolas. Acha que eles... Nós fazemos isso, eu faço isso. Eu faço isso quando eu me acostumo e quando eu reclamo de bobagem. Por que eu tô aqui? Por que Deus me salvou? Não é para eu sentar, pegar minha roupinha de crente de domingo, sentar lá e acabou, seguir o script. Se você tivesse sido salvo somente para ganhar o céu, se converteu, puf, subia, morria. Se Deus nos poupa aqui, é para fazermos a diferença. Então, eu só quero fazer uma pergunta para nós aqui. Você está fazendo diferença aonde você está? Você está sendo sal, luz, ou o povo ou você é 007 de Jesus? Né? Bom, então, aqui, Deus se indignou com quem? Com o povo que ele fez. Tudo aquilo e o povo foi reclamar. Então, vamos lá, o 17. E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto. Então, o povo que estava embaixo de Moisés, eles morreram. Por quê? Pecou, morreu. Murmurou, morreu. E qual é a diferença do Moisés e com Jesus? Você peca, Jesus se apresenta. Quem seguia Moisés, pecava, morria. Com Jesus você peca e o Senhor Jesus te apresenta. Limpo. Sabe por quê? Nós não somos puros, nós somos purificados. Nós não somos justos, nós somos justificados. Por quê? Por através de Jesus. Então, esse povo todo morreu porque eles estavam abaixo da lei de Moisés. Mas nós estamos abaixo de Jesus, nós estamos na época da graça, então nós não somos fulminados, tá? Olha a diferença que o autor está colocando para falar para a judeusada, ver se cai a ficha, né? Eu descobri que a expressão cai a ficha só serve para geração minha. A moçada não sabe o que é cair a ficha. Sabe, do orelhão, a hora que entendeu? Ok, tá bom.
Isso aí é papo, já deve estar no período paleolítico, isso aí. Voltando, pergunta 10 e última. O que pode nos fazer ficar de fora do descanso do Senhor? Ó, é isso aí que a gente quer saber. Nós vimos que o povo lá no deserto ficaram fora porque pecaram. Agora vamos lá. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se dignou por 40 anos? Não foi contra todos os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto. O mesmo versículo da. Ah, não, cadê o 19? Peraí. Só um minutinho. Só um minutinho, vamos abrir aqui. Fazer ao vivo dá nessas, né? E aí, ó, apagou de novo. Versículo 18 e 19 diz o seguinte: e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, porém, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Eles não deixaram de entrar porque era assassino, eles não deixaram de entrar porque era maconheiro, eles não deixaram de entrar por causa da incredulidade. Em quê? Gente, é muito forte essa palavra para nós hoje, porque nós não acreditamos. Nós não acreditamos no poder de Jesus. Nós não acreditamos que nós merecemos. Sabe por quê? A gente fica ouvindo o capeta, porque ele senta aqui no ouvido e fala: você não é digno, você blá, 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 blá. Então a gente não acredita. Agora, aqui o Espírito Santo está falando: você foi comprado por alto preço. Pode acreditar, pode confiar, porque aquele que falou é fiel para cumprir. Você foi comprado por alto preço. Moisés não comprou ninguém, Moisés só deu a lei, nem ele entrou, gente, nem ele entrou em Canaã. Mas nós que somos da época da graça, o Jesus pega os nossos pecados, lava com o sangue dele e nos apresenta como sumo sacerdote, nos apresenta diante do Pai, porque o Santo dos Santos rasgou. Nós temos livre acesso hoje por o amor dele, pela graça dele. Então, para pensar hoje no seu dia a dia. Você está agindo como? Você está agindo como o povo que foi livre no deserto e acabou ficando lá duvidando, reclamando, ou você está caminhando, mesmo no meio das suas lutas, caminhando em vitória, porque você sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Que esse seja o nosso pensamento durante essa semana inteira. Para você pensar, faça um paralelo, ver o que é que aconteceu com aqueles que só estavam abaixo de Moisés. Qual é o diferencial do que estão com Cristo? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é Deus, ele é o nosso intercessor, ele é aquele que nos limpa e purifica de todo o pecado, para que nós não caiamos no meio do deserto, no dia da provocação, que é a tentação, amém? Então, olha que aula rica, olha que texto rico, que é um confronto, e eu vou falar para você, estudar a Bíblia e não colocar, não entender como você pode colocar em prática no seu dia a dia, não adiantou nada. A Bíblia é tão verdadeira e tão fiel que ela fala o que está escrito cada vez que você vai ler, o que acontece? Serve para você no dia de hoje. Estudar a Bíblia para não mudar de comportamento, vai ler gibi. Acho que nem existe mais gibi, né? Acho que não. Mas até onde está a sua confiança naquele que não poupou o seu próprio filho para nos apresentar limpos de todo o pecado, e por causa dele nós somos justificados e purificados e santificados por amor de Jesus. Beijo grande para vocês. Bora semana que vem. Tchau, tchau.